Oi, estudante, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou a professora Yasmin e hoje a nossa aula é sobre um dos eventos mais importantes, digamos assim, do período contemporâneo, que é a crise de 1929. Um evento econômico, né, e também social que desencadeou uma crise mundial. As causas desse evento são o pós-Primeira Guerra, né? Numa aula anterior, que você pode acessar o portal aí e assistir novamente, nós falamos sobre o processo do neocolonialismo e o imperialismo também. E esse processo do neocolonialismo, né, da ocupação da África e da Ásia em busca de mercadorias, né, de ampliação dessa produção dessas mercadorias e do mercado consumidor, vai levar ao enriquecimento de muitas nações e, consequentemente, vai levar também a um conflito mundial, que é a Primeira Guerra. A Primeira Guerra Mundial vai deixar muitos resquícios, muitos países falidos, né? E um desses países que não vai falir vai se sobressair como a nação mais imponente do mundo, que são os Estados Unidos da América. Devido ao fato de os Estados Unidos estarem vendendo suprimentos durante a Primeira Guerra Mundial e estar localizado num continente completamente diferente daquele onde a guerra aconteceu, os Estados Unidos vão emergir como uma grande potência. E também vão se empolgar um pouco aí na produção, mesmo depois que a guerra acabou. Esse é um dos motivos que leva à crise de 29. Vamos acompanhar? Então, basicamente, a crise de 1929, ela levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que, consequentemente, desencadeia a Grande Depressão, que persistiu ao longo da década de 30, né, levando, inclusive, a um novo conflito, a Segunda Guerra Mundial. É considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do século XX, responsável por desemprego, queda da produção industrial, queda dos preços das ações e até do PIB mundial, tá? Não só dos Estados Unidos, a principal nação. Então, agora que a gente entendeu o que foi, né, e algumas das suas consequências, vamos aos pormenores. Vamos entender esse processo aí desde a sua origem. A Primeira Guerra Mundial, como eu já expliquei, levou, né, ao desenvolvimento de muitas indústrias bélicas, dentre elas a norte-americana, que vai dar uma empolgada aí na década de 20 e vai continuar produzindo produtos para exportar para a Europa. Mas a Europa, que está em crise, né, depois da Primeira Guerra Mundial, vai estar também não está mais afim de comprar os produtos americanos, né? Eles estão interessados em recuperar suas economias e param de comprar dos Estados Unidos. Numa tentativa de manter esse mercado, os Estados Unidos acabam emprestando, oferecendo empréstimos e investimentos para que os europeus continuem investindo nos produtos americanos. Junto a tudo isso, nós vamos ter aquele sentimento de prosperidade que os Estados Unidos vêm vivenciando, né, no período áureo da sua economia, também chamada de Bela Época ou Belle Époque, né, em que eles vão imprimir um estilo de vida americano, né, o American Way of Life, que é aquele consumismo, é o consumir para se tornar feliz, né? Quanto mais consumo, mais feliz. E esse milagre econômico que acompanhou, né, essa década aí anterior à grande crise, vai incentivar também a esse grande consumo nas nações próximas dos Estados Unidos, que são as nações latino-americanas, né? A gente já falou sobre o imperialismo, né? Então, foi uma espécie de imperialismo também nesse momento. Os motivos da crise de 29 vão ser, como eu já citei, né, a superprodução. Então, os Estados Unidos continuam produzindo gêneros agrícolas, industriais e bélicos, mesmo depois de a guerra tendo acabado, né? E o que acontece é uma redução das exportações, porque os europeus apertam os cintos, param de comprar esses produtos, o que vai gerar um excedente produtivo, ou seja, os produtos não vão vender e eles vão sobrar nas prateleiras.
Se o produto sobra na prateleira, nós vamos ter o início de uma crise. Acompanhe a minha linha de raciocínio. Se a fábrica ela não tem para quem vender, ela vai ter um prejuízo. Se a fábrica tem prejuízo porque ela já produziu e não vendeu, ela vai começar a cortar custos, cortar gastos. E o primeiro custo a ser cortado vai ser, claro, né, a dos funcionários. Então, vai gerar demissões. Essas empresas, não vendendo, também vão se desvalorizar. O preço dos produtos vão cair. Essas empresas desvalorizadas também vão levar à dívida nos bancos. Então você está vendo que a desvalorização das empresas ela é crescente. Conforme vão acontecendo os eventos, as demissões, a desvalorização do produto, a diminuição do consumo interno, a diminuição do consumo externo, tudo isso vão ser fatores que vão levar à quebra da Bolsa de Valores. Na lógica do capitalismo, nós temos o consumo como a sua base. Então, se a fábrica ela não tem para quem vender, consequentemente, ela não tem como pagar as suas contas. Os donos das fábricas eles vão começar a pedir empréstimos aos bancos para poder manter, né, os seus funcionários, os seus gastos e até para pagar os fornecedores de quem eles tinham pego os produtos de matéria-prima. Mas aí a bola de neve ela vai, crescendo, as dívidas vão aumentando até o ponto de os próprios bancos serem atingidos. Quando os bancos são atingidos e as empresas também são atingidas, aí nós temos um grande problema, né? Nós temos uma quebra de um sistema. Acompanhe esse mapa mental, esse esquema. As fábricas vão superproduzir, as exportações elas vão cair, as empresas vão precisar pedir empréstimos aos bancos, que, consequentemente, também vão precisar receber o dinheiro de volta, né? Não recuperando sua economia, levam a demissões em massa. Essa população que não tem mais emprego, logicamente, também não vai voltar a consumir no mercado interno. Vai levar à falência de mercados, de lojas, e o próprio banco vai acabar quebrando, porque ele também não vai conseguir receber os empréstimos feitos a pessoas civis, a lojistas, dentre outros. Com a falência dos bancos e das empresas, nós temos a quebra da Bolsa de Valores, ou o crash da Bolsa de Nova York, que vai acontecer no episódio fatídico, conhecido também como Quinta-feira Negra. E esse efeito dominó também vai se arrastar entre os países que são aliados dos Estados Unidos, os países que dependem economicamente dos Estados Unidos. Dentre eles, o Brasil, que vai vivenciar uma grande crise do café, que era o produto mais importante da economia brasileira. Mas não acabou, não. A crise de 29, ela vai ter efeitos catastróficos, não só na economia, mas também na sociedade. Nessas imagens você pode acompanhar, por exemplo, o estilo de vida americano ao fundo, o American Way, a propaganda do consumo, em contraste com a fila da sopa, onde dezenas de desempregados que estão na imagem esperam pela doação de batatas, de sopas, que eram feitas pelas instituições de caridade. Também temos crianças aí carregando cartazes, pedindo empregos, mendigos, enfim, um problema social muito grande, inclusive com relação ao consumo de álcool, O consumo de álcool nos Estados Unidos ele vai crescer muito, com uma tentativa de fuga de realidade, a ponto de a lei seca, que já existia, ser muito mais grave, muito mais fiscalizada, dando brechas, dando aí a possibilidade do surgimento, inclusive, de algumas gangues, de alguns traficantes de álcool, que vão fazer muito dinheiro, como Al Capone, por exemplo. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos para que se recuperasse? Porque hoje os Estados Unidos estão muito bem, Então, houve um programa de recuperação, porque a economia americana ela era baseada num princípio econômico chamado liberalismo. E o liberalismo, ele diz que o Estado ele não pode interferir na economia, ou seja, Estado mínimo, Então, se o Estado não pode interferir na economia, o Estado ficou observando enquanto a crise se agravava. Os cofres públicos eles não estavam vazios, mas devido a esse princípio, o governo não pôde interferir. Agora, com as eleições presidenciais,
um novo candidato vem com uma nova proposta, né? E ele vence as eleições prometendo recuperar a economia, trazendo um novo acordo. E este candidato que vence as eleições é o Franklin Roosevelt, é o Franklin Delano Roosevelt, né? Ele é o Roosevelt neto, tá? Ele não é o primeiro presidente Roosevelt, ele é o segundo. O avô dele foi o Ted Delano Roosevelt. Então, ele vai lançar um pacote de medidas econômicas e sociais para tirar os Estados Unidos da crise de 29. E esse pacote era o Novo Acordo, ou o New Deal, cujas principais medidas foram a desvalorização do dólar para retornar as exportações, né, e torná-las mais competitivas, empréstimos entre os bancos, né, e para empresários, para evitar a falência do sistema financeiro. Criação de um sistema de seguridade social, lembrando que isso não existia, né? Seguro-desemprego, aposentadoria, direito de organização sindical aos trabalhadores, que também não era possível naquela época. Houve um grande estímulo à produção agrícola, né, para que as pessoas voltassem a produzir e que as mesas voltassem a ter, né, alimentos. A construção de uma grande quantidade de obras públicas. Esse daqui, gente, foi um dos trunfos, tá? A construção de obras públicas, como rodovias e hidrelétricas, geraria empregos diretas e indiretamente. E o estímulo à contratação de trabalhadores, ou seja, o governo ele oferece subsídios para um empresário, para ele recuperar suas fábricas, as suas lojas, mas em troca, como uma obrigação social, ele deve gerar empregos, né? Pelo menos aí 5 empregos, né? Ele teria que gerar. Dessa forma, a economia se recuperaria. Então, o New Deal, ele foi influenciado por uma teoria econômica keynesiana, né? Que dizia que a mediação econômica do Estado ela existiria para garantir o bem-estar da população. Então, basicamente, ele colocou o liberalismo de lado, um pouquinho de lado, e interferiu na economia, por meio dessas medidas que eu citei, né, para que houvesse uma recuperação econômica. Né? Na imagem você pode ver aí o presidente posando diante de uma das grandes, das faraônicas obras, né, que empregaram centenas de milhares de pessoas por todo o país durante todo o período aí do seu governo. A recuperação ela vem, né? Então, na década de 30 já vai estar tudo recuperado. E além dessa recuperação, né, houve o lançamento de outros ideais, como por exemplo, né, o welfare state, que é o bem-estar social, aquela ideia de que era no capitalismo e no consumismo que as pessoas poderiam recuperar-se, que a economia poderia se recuperar e que moraria a felicidade, né? Então junta ali os ideais, né, de consumismo, o estilo de vida americano, né, garantindo que esse seria o bem-estar da população. Inclusive, gente, o welfare state ele vai acompanhar aí os ideais na Guerra Fria, né? Então, lá na Guerra Fria, que é um conteúdo que a gente vai ver posteriormente, os Estados Unidos continuam levantando essa bandeira de que somente no modelo capitalista que teria-se ali um sistema seguro, saudável e confortável para que a população se encontrasse com qualidade de vida e etc, né? E o consumo lá em cima, porque era assim que ele conseguiria recuperar a economia. Tá, mas deu certo o New Deal, a economia se recuperou, e o que veio depois? O que veio depois é a nossa questão de Enem, né? Porque o nosso horário vai acabar e a gente tem que resolver. Então, corre aí, pega o seu livro, né, do Aprova Enem segundo ano. Nós já falamos que a economia ela se recuperou, né? E o liberalismo, ele voltou a acontecer, tá? Então, a interferência ela ficou de lado. Houve a recuperação econômica, as fábricas voltaram, né? A economia foi engatinhando, tanto é que a gente vai ver se há uma próxima guerra e os Estados Unidos vão estar lá, né? Fortíssimos em sua economia. Bom, nessa questão aí que você está vendo, da página 36, nós temos um texto, né? Em que o autor, ele vai falar da crise, né? Da Grande Depressão. E ele vai citar também o New Deal, né? Que foi a forma como o Franklin Delano Roosevelt conseguiu recuperar a economia. Nós já falamos desse modelo, né?
Então, no texto, ele vai falar que a depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente americano Roosevelt, né, Franklin Roosevelt, um dos seus vencedores. O New Deal foi o nome dado à série de projetos federais implantados pelos Estados Unidos para recuperar o país. Então, na conclusão da leitura desse trecho, que é um trecho grande, né, a gente identifica as características, né, que levaram ao sucesso desse plano. Vamos para as alternativas, então. Se o New Deal foi tudo isso, a partir do texto, nós identificamos o quê? Nós identificamos que, se você já leu, né, as alternativas, que você está com o livro na mão, você percebe que a letra A é o nosso gabarito. Por quê? O fundamento da política de recuperação do país foi o quê? A ingerência do Estado. Então, a interferência do Estado na economia, ferindo o princípio do liberalismo da mão invisível, né, que dizia que o Estado não tem que interferir na economia. As outras alternativas, elas vão dar a possibilidade de destoantes, como a letra B, por exemplo, que vai dizer que a crise de 29 foi solucionada pelo Roosevelt, que criou medidas para diminuir a produção e o consumo. Foi justamente o oposto, ele estimulou que as pessoas consumissem mais, né? A letra C vai dizer que os programas de ajuda social implementados na administração de Roosevelt foram ineficazes. Claro que não, né, gente? Se a economia se recuperou e os Estados Unidos estão aí hoje bombando, claro que deu certo, né? Na letra D está dizendo que o desenvolvimento da indústria bélica, ou seja, indústria de arma, incentivou o intervencionismo de Roosevelt, gerou uma corrida armamentista. Calma lá, corrida armamentista é uma coisa que é relativa à guerra. Nós não estamos em momento de guerra ainda, tá? Não foi indústria bélica, não foi indústria de armamentos e tecnologias bélicas, né, militares. Aqui a gente está falando de várias indústrias, inclusive de alimento, que é a base, né? A letra E vai dizer que a intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra. Claro que não, né, gente? Foi bem sucedido, mas não coincidiu. Ele colocou em prática o plano de recuperação no início dos anos 30, ali no início da década de 30, que foi a eleição. A Segunda Guerra Mundial, ela vai começar em 39, tá? Não se confunda. Vamos fazer mais uma questãozinha? Agora essa é uma questão de Enem, muito fácil de encontrar nos cadernos aí, né, da internet também. Uma questão de 2017, um pouquinho atual, e ela vai dizer assim, esse é um texto do Eric Hobsbawm, então todas as vezes que você identificar aí na leitura, né, desse comando, acima do comando aí das referências, Hobsbawm, que é o sobrenome desse historiador, ele vai falar de um período mais atual da história, tá? Geralmente ele vai falar de uma revolução, de uma guerra, de algum acontecimento contemporâneo, porque ele é um historiador contemporâneo. Mas, diz o texto, a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, sentido, pelo menos, em todos os lugares em que os homens e mulheres se envolviam ou faziam uso das transações impessoais de mercado. Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, aqui ele está falando, claro, né, da América do Sul, Central, da África e da Ásia, né, se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entre-Guerras. De fato, né, a Grande Depressão, ela assolou todos os países capitalistas do mundo. Ou seja, só não foi abalada a União Soviética, que era socialista, né, e a China. Os demais todos foram atingidos direto ou indiretamente. Então, a Grande Depressão Econômica, que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista, deveu-se a quê? A quais motivos? Então, a gente acabou de rever esse assunto, né? E nós identificamos que a produção industrial norte-americana, né, que eles se empolgaram e continuaram ali produzindo, né, a superprodução, ocasionou uma falsa perspectiva de crescimento econômico do pós-Primeira Guerra Mundial. Por quê, gente? Porque os Estados Unidos,
bombaram no comércio de suprimentos, né? Se você não lembra, durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos forneceram inúmeros gêneros alimentícios, inclusive para os países em guerra, foram criadores de tecnologias, como por exemplo a própria comida enlatada, os refrigerantes, né, como a Coca-Cola, e alguns itens de guerra que eram fornecidos com matéria-prima brasileira, que foi a borracha da Amazônia, né, o látex. Então, durante esse período da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos vivenciou um ótimo econômico. Foi a única nação que se beneficiou do conflito. E ao término desse conflito, os Estados Unidos achavam que iam continuar vendendo seus produtos, porque eles tinham se tornado indispensáveis para todo mundo, né? Todo mundo capitalista, certo? O que não aconteceu, foi um tiro no pé. Bom, chegamos ao fim da aula de hoje, né? Se você gostou desse conteúdo e quer rever, você pode acessar os nossos portais. Se você perdeu a aula anterior, que é pré-requisito para essa, né, que é o imperialismo, pode acessar também os portais, pega o seu livro, faça as suas anotações e estude com a gente. Fica aqui e eu te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!